E agora eu quero dar uma dica para você que está querendo mobiliar a sua casa ou trocar de imóveis. Para quem quer deixar a casa maravilhosa. E o melhor de tudo, hein? Sem gastar muito. A Super Casa trabalha com as melhores marcas do mercado mobiliário do país. Tem preço de impressionar de verdade. E o mais legal de tudo é que você vai receber os móveis que adquirir na Super Casa imediatamente. É isso mesmo, Super Casa tem tudo à pronta entrega. Ou seja, comprou, levou. Você não vai precisar ficar naquela ansiedade, esperando dias ou até meses, esperando os seus móveis chegarem. A Super Casa entrega em 24 horas, dependendo de onde você mora. Agora tem mais outro detalhe que a Super Casa oferece, que é a forma de pagamento. A Super Casa parcela sua compra em até 60 meses, com a primeira parcela para 60 dias. Ou seja, você compra agora e só começa a pagar 2 meses depois. Então, se o seu problema é dinheiro à vista, fique tranquilo, você pode comprar do mesmo jeito. Aqui fica a minha dica para vocês, conheça a Super Casa. Eu tenho certeza que você vai se encantar. A loja e os móveis, como vocês estão vendo, são maravilhosos. E a Super Casa você encontra em 2 endereços. Um fica no antigo prédio da Mesbla, na Praça do Carmo, no centro de Santo André. E tem nova loja na Avenida Faria Lima, no centro de São Bernardo do Campo. Anote o telefone, ligue 4438-0064. Acesse o site redesupercasa.com.br. O melhor para a sua casa é Super Casa. Deixa eu mandar um abraço para uma pessoa que está fazendo uma visita aqui no cenário. Seu Vadico, obrigada pela visita, muito obrigada. Seja bem-vindo mais uma vez. Parabéns pelo trabalho realizado no domingo, dia 20 agora, que aconteceu o Mais a Pai aqui na TV Mais. E aqui atrás de mim, ó, continuo falando, hein? Continuamos arrecadando dinheiro para a Pai de Santo André. Basta ligar para o telefone 4993-5555. Ajude com o que puder. Será muito bem-vinda a sua ajuda. Bom, para você que deseja viajar para os Estados Unidos, mais precisamente para Orlando, agora você vai conferir dicas e informações importantes para você fazer uma viagem excelente. Preste atenção porque agora chegou a hora de falar sobre casa e família. Para falar sobre esse tema, aqui ao meu lado, ele que entende tudo sobre o tema, tem família que mora lá, não é? Perfeito. Luiz Carlos Borges, que é representante de vendas Brasil da North America Destinations, ou seja, não tem pessoa melhor para resolver esse problema, para resolver todas as dúvidas conosco sobre Orlando. Estou errada? Tá certo. Então Obrigado. Tá bom, eu que agradeço pela participação. Uma dúvida frequente que nós brasileiros às vezes temos quando embarcamos para Orlando é a melhor época de se viajar para a Flórida. Qual seria a melhor época? Ah, boa pergunta. Essa é uma pergunta que muitos fazem, né? A nossa experiência mostra o seguinte, você tem 2 temporadas que são bem distintas, são altas temporadas, que é o mês de dezembro e janeiro, são férias americanas e também brasileiras. Sim. O mês de julho, né, uma parte de agosto, praticamente 20 dias de agosto, um pouco mais, que são as férias americanas. Então, esses são 2 períodos e que há uma disponibilidade maior das pessoas em viajarem, sim, mas que também é mais complicado em termos de disponibilidade de hotéis, preços dos aéreos, né? Qual então, seria a melhor época? A melhor época para você, hoje eu indico, período de março a maio, né? E você tem setembro e outubro, até mesmo novembro, que são períodos mais tranquilos para uma viagem para Orlando. Ou seja, vai ter menos gente, a passagem aérea vai ser mais barata. Perfeito. Mas também se você quiser e puder viajar, porque tem pessoas que só podem viajar nas férias dos filhos, né? Perfeito. Que seria dezembro, janeiro ou julho. Também há possibilidade. Qual é a primeira coisa que nós brasileiros temos que parar para pensar antes de ir para Orlando? O que a gente tem que fazer em primeiro lugar? Para você que gostaria de viajar, conhecer a cidade do Mickey e nunca foi para lá, o que essa pessoa tem que fazer? Olha, eu vou falar uma coisa aqui que talvez seja para alguns jargão, mas não é. Primeiro você tem que sonhar. Segundo você tem que imaginar, que são coisas diferentes. Você tem que se imaginar acontecendo esse sonho, tá? E você tem que se planejar, porque as pessoas querem fazer as coisas e, de repente, fazem um impulso, não planejam, né? E cometem erros primários, né? Como, por exemplo? Por exemplo, esquece de cuidar do passaporte e do visto. Né? Posso te contar uma coisa? Eu já passei por isso, gente.
Juro por Deus, é a pior coisa do mundo. Uma viagem marcada para Nova York, quando eu fui pegar o passaporte do meu marido, o passaporte estava Vencido. O visto estava funcionando, mas Exato. o passaporte estava vencido. Detalhe, você tem que andar com os dois. Se você tem um Sim. visto num passaporte, está vencido, você tem que tirar um passaporte novo e ir com um passaporte Tive que cancelar antigo minha junto. viagem, não tive que fazer, tive que cancelar, porque era dia 27 de dezembro e eu Exato. não tinha como fazer o passaporte, ou seja, o consulado já estava... Não, minto, o passaporte estava valendo... Não, será que foi? Não, é isso mesmo, o passaporte estava vencido e o visto estava valendo. Exato. Exatamente isso. Então, não esse é o consegui. primeiro cuidado que eu recomendo, é a documentação. Primeiro tira a sua documentação, depois você vai dar o segundo passo, que é fazer as consultas, pesquisa, né? Ver o seu orçamento, se está adequado, né? Conhecer um pouquinho mais o destino, pegar informações do destino, né? Para ver se adequa ao seu perfil, seja de família, seja de um casal de namorados, seja de um grupo de jovens. Sim, né? porque tem diversos estilos de viagem. Você disse, olha, se for família, você vai ficar num determinado lugar, vai fazer determinadas coisas, ou vai passear mais de dia, à noite vai descansar por causa da criança, né? Se for Perfeito. casal, ao contrário, enfim. Eu acho que a cidade de Orlando tem crescido cada vez mais e está pronta cada vez mais para receber mais turistas, né? Não somente voltado para conhecer o Mickey. Tem tanta coisa para fazer em Orlando, não é? Na verdade, você tem uma situação que as pessoas falam, eu vou para Disney, mas na verdade ela está indo para Orlando. Para Orlando, é. E às vezes ela fala, vou para Orlando, na verdade ela está indo para Disney. São as duas coisas. Sim. Não dá para você imaginar Orlando sem Disney, Disney sem Orlando. Né? Quais dicas primordiais que você pode nos dar para a gente fazer a viagem dos sonhos para Orlando? Olha, eu penso o seguinte, você tem um perfil, hoje Orlando, as pessoas, por que Orlando? Porque Orlando é o destino que caiu no gosto do brasileiro, não tem sazonalidade, tem um clima extremamente agradável. Orlando te oferece as mais diversas atrações para todo tipo de perfil e gosto. Sim. Né? Então, a primeira dica, nós já falamos, questão de documentação. Você tem que também pensar de quem você vai comprar essa passagem hoje, isso é você vai importante. fazer onde você vai fazer essa compra. Hoje muita gente sonha muito tempo com a realização de uma viagem, só que às vezes essa viagem se torna um pesadelo, porque muitas vezes foi na empolgação. Não compre pelo preço, compre pela qualidade. Né? E também tem uma outra coisa que hoje em dia tem a questão da internet, e aí você às vezes recebe alguma promoção pela internet, nem conhece a empresa, nem sabe de onde ela vem, nem sabe quem são os donos, não conhece nada e acaba caindo em rascadas mesmo. Exatamente. Então esse é um cuidado que você tem que ter, né? É conhecer quem você está comprando, qual é a credencial que essa empresa tem. Né? Hoje você tem muita oferta, né? Mas você tem muitos oportunistas também. Com né? certeza. Então esse cuidado é fundamental. Tá? Entendi. E o planejamento dessa viagem, quantos dias eu quero ficar? Quantos dias eu posso ficar? Qual é o né? ideal para se ficar? O que você sugere para quem nunca foi para Orlando? Quantos Aqui, dias seria ideal ficar em Orlando? Olha, A pergunta é difícil, eu ficaria 2 meses. essa pergunta é interessante, porque você tem o que eu posso ficar, o que é ideal para mim, o que é ideal para conhecer Orlando. Só para um dado interessante, uma pesquisa mostra que para conhecer Orlando você precisa de 67 dias. Bens a Deus. Então ninguém vai ficar em Orlando 67 dias. Então o ideal que uma família que vai com criança e que quer conhecer os parques e realmente voltar e dizer, eu tive uma experiência diferente em Orlando, Marcante, uma viagem sugiro marcante. no mínimo 12 noites. 12 noites. São 13 dias mais 13 ou menos, dias. mínimo. Né? E aí você pode pensar, daí para 15 até 20 dias. Tem muito o que fazer A última lá. eu fiquei 40. Eu cheguei nos 60. Você é privilegiada, né? Eu fiquei no 40. É bom, trabalhando também, mas foi ótimo. Eu também. normalmente vou a trabalho também, então foi ótimo. bem corrido. Uma outra dica também que eu gostaria que você nos pudesse falar, é a questão da escolha dos parques. Porque em Orlando tem diversos parques. O que você sugere para quem nunca foi a Disney, não, a Orlando? Quais parques escolher e quais os dias? Porque você pode escolher a quantidade de dias em cada parque. Exato. Boa pergunta sua e a resposta é bem objetiva. Quem nunca foi para a Disney, é imprescindível que faça os 4 parques da Disney, que faça o parque da Universal. Vamos explicar quais são os 4 parques da Disney? Disney? Posso explicar? Fica à Se você quer vontade. explicar, pode falar. Não, você que explica, você que tudo sabe bem. tudo de lá. Não, é que, na verdade, assim, a Disney você tem o Magic Kingdom, que é o parque para toda a família, para todos os públicos, você tem o Epcot,
você tem o Hollywood Studio e você tem o Animal Kingdom. Todos esses parques estão com novidades nessa próxima temporada, né? Aí você tem também a Universal, que é o Island junto com a Universal, que são parques muito próximos, mas que você precisa de um ingresso de 2 dias para ter acesso aos 2 parques, né? O SeaWorld, que não dá para deixar de ver o show lá da Shamu, né? Não dá para você deixar de conhecer também esse parque. Isso tem também o Discover, que é um parque específico, nado com golfinhos, tal, que tem uma restrição de público, tem toda uma outra forma de você reservar esse parque, tá? Para quem tem as crianças, por exemplo, é muito difícil ir para Orlando hoje e não visitar o Legoland, né? Que tem muitos pequenos aí que são apaixonados pelos Legos, né? Sim. Então eu sugiro que esses 4 parques, digo 4, na verdade são 8 da Disney, com a Disney, né? São imprescindíveis. Então, se você pegar 12 noites, só de parques aí você já tem praticamente 6, 7, 8 dias de parque. Você sugere fazer os parques consecutivos, ou seja, todos os dias parque, ou intercalar de repente com compras, que também é outra paixão nacional, né? As compras em Orlando? Parabéns pela pergunta, porque o que acontece hoje? As pessoas, por desconhecimento, vendem os tickets de parques, não orientam as famílias. O pai vai com criança, às vezes com carrinho, faz 1 dia, 2 dias, 3 dias de parque. No 4º dia ele quer ficar no hotel. No 5º ele não quer sair porque cansa e cansa muito, né? Ele chega no parque por volta das 9, 10 horas da manhã, só vai sair 6 horas. E falando de Disney, todos têm fogos na noite. Bem tarde. Então, realmente, é impossível. Eu sugiro, por experiência, né, até de ter ido com criança também, o ideal é você fazer 2 dias de parque, dar uma relaxada. No primeiro dia não vai para o parque, né, se você assim puder. Descansa no primeiro dia, faz um giro por Orlando para aprender a andar. É imprescindível que quem vai para Orlando hoje não tenha medo de alugar um carro, né, por exemplo. Porque não dá para andar em Orlando sem carro. Né? Não dá. Mas também é muito Ainda mais com a fácil hoje quantidade com de GPS. compra, né? Que às vezes as pessoas compram, né? Fazem cheio de sacola para lá, para cima e para baixo. Exatamente. Melhor colocar no carro. Então, respondendo a sua pergunta, o ideal é faça 2 dias de parque, dê uma relaxada para compras ou para conhecer uma cidade próxima ou para fazer uma outra atividade, como assistir um jogo de NBA, para assistir ou visitar um museu, alguma outra atividade mais relax, né? E depois, no 4º dia, volta a fazer parque, dá uma pausa 2 dias depois. E assim eu acho que ele vai aproveitar melhor, vai cansar menos na viagem. O que você sugere para se fazer à noite, além do Downtown Disney, que agora foi reformado, não é? E está lindo e todo mundo tem que conhecer. Olha, você tem, além do Downtown, você tem a área também da Universal, né? Com vários restaurantes, né? Eu sugiro, você tem hoje um show lá muito bacana, que é dos Piratas, né? Você tem ali um restaurante tematizado com teatro, é muito bonito, né? Você tem algumas áreas que você pode, por exemplo, em restaurante com o Rei Forest, que é um restaurante maravilhoso, temática da floresta e um ambiente super acolhedor. Assistir a um show do Brumé, um Circo de Soleil, entende? São essas fixo lá, atividades, né? que, embora estejam dentro do complexo, você pode fazer de forma independente, né? Você precisa estar no parque, sai do parque e vai assistir o show. Não, esse dia você tirou para fazer compra, vai jantar num lugar bacana, ou vai assistir depois a um show. Isso dá uma quebrada aí no ritmo de Orlando, entendeu? Os restaurantes em Orlando fecham que horas? Olha, os restaurantes, diferentemente que não dá para comparar com São Paulo, né? Tudo tem um horário São Paulo, mais... né? É o segundo, Mas você consegue segunda megalópole do mundo em termos de gastronomia. Aqui, qualquer hora que você quiser, tem alguma coisa aberta do que você quiser. Mas normalmente você tem restaurante aberto lá até meia-noite, 1 hora no máximo. São os horários que funcionam em Orlando. Legal. Né? Você comentou sobre o carrinho de bebê. O que você sugere para quem tem criança pequena, por exemplo, e que não sabe se leva o carrinho, se aluga o carrinho, se compra o carrinho lá, o que fazer nesse sentido? Aí você tem algumas alternativas. Primeiro, como vai fazer parques, se informe também com o teu agente, com o seu operador. Todos os parques oferecem uma estrutura para a família, entende? E a primeira coisa que uma família, um casal deve observar é isso. Onde está o atendimento, né, para a criança, né, a área médica? Os parques oferecem esse serviço, oferecem carrinhos. Agora, se você vai viajar já com a intenção de compras,
chega lá e compra um carrinho, é muito barato, barato, e você vai né? trazer sem nenhum problema. É verdade. Entendeu? Vocês veem a importância de estar conversando com uma pessoa que entende, com uma agência de turismo que sabe o que está fazendo. Porque às vezes você vai na loucura, como disse o Luiz, falou assim, não, olha, surgiu uma proposta aqui irrecusável, Disney, sei lá, tantas noites por tantos reais. Mas quando você vai ver, às vezes o barato sai caro. Eu gosto de frisar nisso, porque às vezes a pessoa recebe aquela proposta, está naquela empolgação desesperada, mas são coisas que você pode resolver aqui do Brasil com o seu agente de turismo, que vai facilitar a sua vida quando você chegar lá. O que mais a gente consegue resolver aqui no Brasil, através de uma agência de turismo, para facilitar a minha vida lá em Orlando? Olha, primeiro que tudo que você pode comprar aqui, você já sai do Brasil com seus tickets, você sai do Brasil com seus Fast Pass, não sei... Aí, Bárbaro, Fast Poucas Pass, pessoas gente. sabem disso, mas quando você compra um ticket da Disney, você pode marcar suas atrações preferenciais. Sem pegar né? fila. Sem pegar fila. Algumas atrações, se você está indo com filhos adolescentes, por exemplo, e ele quer ir num brinquedo, numa atração que o pai não vai, não se pode falar a palavra brinquedo, perdão, hein? Lá é atração. Atração. Tá? Ah, não pode falar brinquedo? Não, se fala brinquedo, lá se mesmo? fala atração. Atração, então. Vamos para atração. Deixa as crianças falar brinquedo, né? Os adultos falam atração. Então, é importante você saber como funcionam as filas, porque tem fila, por exemplo, assim, né? Adoro. Eu, por exemplo, quando eu vou a trabalho, eu faço 4, 5 atrações, 4, 5 parques por dia. Eu né? As pessoas adoro acham assim, maluco. Não, mas é porque eu estou a trabalho, eu só vou nos lugares que eu ainda estou me atualizando. Então, o importante é isso, é você comprar o ticket aqui, você fazer toda a sua reserva de hotelaria, de carro, né? Prestar muita atenção na reserva de carro, por exemplo. Toda vez que um brasileiro chega para retirar o carro, há uma série de enxurrada de ofertas desnecessária, porque ele sai daqui já totalmente segurado, mas eles oferecem e às vezes nem seguros... fala a língua lá, né? E aí não entende muitas vezes o que eles estão oferecendo e acabam contratando serviços errados e desnecessários. Prestar atenção nesses detalhes, né? A questão da distância, do local que você vai escolher para se hospedar. Às vezes uma pessoa fala assim, eu tenho um sonho de ficar dentro da Disney, mas a Disney é caro, ou dentro da Universal que tem uns resorts, digamos assim, uma qualidade fantástica, com um serviço fantástico. Mas às vezes a diferença é pequena, porque o que ele vai pagar de estacionamento do parque, a distância que ele vai percorrer do carro, gasolina, tudo, compensa às vezes ele investir um pouquinho mais e fazer uma viagem mais confortável, principalmente se tem criança. Muito bem. Adorei saber essas dicas, né? E se você quiser saber mais, acesse o site que está aqui na tela, www.t4travel, 4 numeral.com.br. Também tem o telefone 3104-8553. Programe sua viagem com antecedência. Mas se você quer viajar agora, de última hora, pum, converse com quem entende, não é? Perfeito. Certo, Luiz? Certo. Obrigada, viu? Sucesso para você. Eu. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado. Eu vou para um rápido intervalo e já a gente volta com mais Revista Mais. Já.